Eita, Olá, estamos ao vivo. Boa noite. Como é que estão todos? ao vivo. Boa noite. Boa noite. Patrícia é minha prima. Acho que é Patrícia Késia, né? De Lucena. E tem uma Késia, tem duas Késias na família. Seja bem-vinda. Está conseguindo ouvir? Dá um feedback aí para gente, para ver se você consegue nos ouvir. Dá um ok. Maíra, seja bem-vinda. É Mayra, né? Que não tem o acento agudo no i, é Mayra, né? Seja bem-vinda. Dá um ok aí se vocês conseguem ouvir a gente direitinho para ver se a gente precisa melhorar em alguma coisa. Ok. Rodrigo, Lucena. Ó, esses Lucena tudo são meus primos. Ok, ok. Fica conosco aí nessa live. Nós, esse, essa live temos a intenção de falar sempre sobre relacionamento. Então, se vocês precisam, como a gente, né, aprender sobre relacionamento, então eu convido vocês a ficarem com a gente nesse tempo, né, de crescimento que vai ser para nós, né, para mim, para o meu esposo e para vocês. Juliana, Juju, a minha inspiração para assistência social. Seja bem-vinda, Ju. Que legal, o pessoal está chegando. Sou sobrinha de Verusa. Sério? Meu Deus do céu. Verusa já tem sobrinha adolescente. Verusa tá velha, cara. A V tá velha. Boa noite, amor. A Mayra, isso mesmo, então é Mayra. Você não lembra de mim, não, né, Mayra? Você era bebê. Família abençoada, Taninha. Manda um beijo para sua avó, viu? Para sua mãe. E aí, Ju, como foi as férias na Bahia? Lembra não, você era bebê. Você era bebê, eu era adolescente quando você nasceu. Eu era um adolescente. Né? Eu agora tô na minha juventude. Então você não vai lembrar mesmo de mim. Sua avó tá bem? Eita, eu vou falando com uma e com outra, né? Aí fica meio que. Ju, como foi suas férias? Gostou? Gostou da minha terra? Gostou do tour que passamos para você? Eu vi que você aproveitou bastante. Nossa, o Elmo! Cara, eu estudei com o Elmo no colégio Governador Roberto Santos. Não esqueço, não. Foi os melhores anos assim que tivemos. Que bom que ela está bem. Minha mãe admira muito ela. E eu também, guerreira. Você está bem, Elmo? Como é que está a família? As pessoas, Ju, perguntam para mim o que foi que eu vim fazer aqui em São Paulo, principalmente quando conhece Salvador. E aí eu sempre falo, casei, né? E vim para cá. Não perde mais, né? Não perde mais esses passeios
e essas viagens. Cadê o povo? Depois o povo assiste. Vamos lá? Vamos dar início à nossa live. Então, a outra live ficou gravada, essa também nós vamos deixar para o pessoal ir acompanhando, né, na medida do possível, quem interessar, quem quiser ouvir e ver a nossa opinião. É verdade. E semana passada nós falamos muito sobre a gente, falamos muito sobre nossas dificuldades, algumas, né, parte, conversamos bastante, falando da parte da nossa história. Sempre nós vamos falar alguma coisa, né? Sempre nós vamos falar alguma coisa da nossa história, desses quase 15 anos juntos de namoro, noivado, casamento. Quer dizer, noivado nós nem noivamos, né? Nem noivamos. Não, o noivado foi louco. Você já estava aqui em São Paulo e eu estava em Salvador e eu falei, a gente precisa usar uma aliança, né? Foi. Noivado de compromisso. Aí ele comprou uma aliança aqui em São Paulo e eu comprei uma aliança em Salvador. E aí, quando a gente se encontrou, né, depois, quando ele voltou para Salvador para ir me buscar, a aliança da gente não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver uma com a outra, porque cada um comprou o que achou mais bonito. Verdade. Foi isso. Comprar, né? Exatamente. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre a aliança. Quer dizer, aliança, não o anel, né? Não o anel, a aliança, o anel. Mas a aliança, a palavra aliança, o sentido da palavra. E esses dias eu fiquei estudando bastante sobre esse assunto e vi que existe muita confusão. Fiz muitas perguntas a pessoas, trabalho com pessoas, né? Eu vou perguntando, divulgando, e eu cheguei à conclusão de que, de verdade, as pessoas elas não têm noção do que é aliança. Elas não têm. Muitos pensam só mesmo no dedo, né? Que nós usamos o dedo como sendo aliança, nós chamamos de aliança, né? O seu áudio, amor, está falhando. Talvez, o seu áudio. Será que não é só no... Está falhando. Precisa saber se o pessoal está falhando também. Às vezes pode ser só para você aí. Pessoal, dá um feedback, os que estão assistindo. O áudio do Ed está falhando também para vocês? Não tem ninguém. Vamos, às vezes é seu aí. Tá bom. Então, aí as pessoas... Sim, está cortando o seu áudio. Mas... Talvez seja o celular que está muito abaixo. Eu vou falando aqui, vem ver se melhora aí. Ainda continua falhando? Tá falhando? Agora não, mas é quando você fala, entendeu? Então, vou falar, não é claro. Estou perguntando, tá falhando? Vou falar. Continua falando para eu saber. As pessoas, elas não têm, como eu estava falando, elas não têm ideia. A maioria, boa parte, né, do sentido mesmo da palavra, ou do sentido mesmo da aliança no relacionamento, né, no casamento, principalmente, que é o nosso foco aqui, né, no relacionamento. E as pessoas sempre lembram do anel, ou na melhor das hipóteses, a média das pessoas fala de compromisso, né, fala de fidelidade, fala dessas coisas. Assim. E, na verdade, a aliança, o anel é um sentido formal, como também o casamento, né? O casamento também é uma formalidade.
é a formalidade. O casamento, você usa a aliança. As primeiras pessoas que usaram uma aliança, o anel, foram os romanos, né? Os romanos e os egípcios usavam, mas só os famosos. Naquele filme mesmo lá, a Múmia, você vê, aquele personagem lá, ele usa quando é mumificado, porque eles acreditavam que encontrariam o seu amor na outra vida, né? Do outro lado. E os romanos começaram a usar no dedo anelar por causa do... fala que tem uma artéria, alguma coisa que passa nesse dedo, que vai direto para o coração. E então as pessoas começaram a usar o anel como símbolo, né? E como o Denis mesmo falou em relação ao noivado, como um símbolo de compromisso, né? As pessoas usavam nesse sentido, assim, de estar marcado, né? A verdade é essa, de estar marcado, e usavam a aliança. E, na verdade, a aliança fora do anel, fora o anel, é de verdade para um pacto que a pessoa faz com o outro, um pacto, né? Um pacto, né, para honrar outra pessoa, né, honrar sua palavra, dar sua palavra, né? E antigamente as pessoas, elas nem escolhiam o seu parceiro, né? Elas nem escolhiam o seu noivo, nem escolhiam a sua noiva. Na verdade, os pais vendiam as filhas e o noivo comprava, dava o dote, né? Pagava o dote pela noiva, né? E as pessoas a respeitavam, criavam assim aquele vínculo das famílias e a aliança entre elas, né? E iam até o fim. E hoje nós vemos que as pessoas, eles têm a oportunidade de escolher, e mesmo assim ainda escolhem, né? E se decepcionam, se frustram, ou passam por problemas sérios nos relacionamentos, mesmo tendo a oportunidade de escolher. E aí muitos dizem assim, que não honrou a aliança, que não honrou a palavra, que quebrou a aliança. As pessoas às vezes se vê dentro de relações, de relacionamentos, que elas não suportam, é verdade? E aí ainda sai como um errado ainda na separação. Essa que é a verdade. Então, nessa introdução, a aliança, ela deve não só ser física, né, mas também não ser formal, não ser só uma obrigação. Tem que, de verdade, você estar unido junto com a pessoa de forma a honrar o seu compromisso, mas com prazer, né? Um compromisso verdadeiro, um compromisso não só em questão de fidelidade, não só em questão de para que os outros vejam, para que os outros saibam que você é casado, que você é casada, mas que de verdade tenha esse prazer, que seja prazeroso, que a relação seja prazerosa, que a pessoa honre a aliança de verdade. Você, Denise, você fala o que sobre a aliança? A gente percebe que muitas pessoas acham tipo que a aliança é só quando as pessoas estão bem, né? Tá tudo bem, então eu tenho uma aliança com você. Tá tudo bem no meu casamento, então a minha aliança tá jóia com você. E aí o que acontece? Na proporção que a gente está falando sobre relacionamento, então eu vou falar também na questão da aliança no relacionamento. Eu vejo que tem muitas mulheres que fazem questão que os homens usem uma aliança para mostrar que ele é casado e ela também, que ela é casada. E assim, como a gente fala, é um ato, né? A aliança, quando nós casamos, o objeto, né? É um ato, né? Que simboliza, né? O casamento, enfim. Porém, as pessoas muitas vezes só ficam nessa aliança, e acabam esquecendo que a aliança maior é a questão mesmo de você ser cúmplice do seu cônjuge, né? Que é o seu maior adversário.
Como assim, Denise? Eu percebo que na proporção que nós vamos amadurecendo, o amor, hoje eu estava até conversando, não sei se foi hoje ou foi ontem, com uma colega de trabalho, e eu expliquei para ela que as pessoas acham que amam já no namoro, e aí eu amo, eu sou louca, eu sou apaixonado, o coração acelera, e muitas vezes confunde o que acha que aquilo é o amor. E hoje eu falo com categoria do que eu vou falar para vocês agora, que eu descobri, eu percebi que o amor, a fidelidade, a aliança, é na proporção que você vai amadurecendo como casal, os dois juntos. Então, hoje eu percebo, assim, experiência. Talvez muitos não saibam, mas em 2013 eu engravidei, né? 2013 não, foi 2011. Eu tive a minha primeira gravidez planejada, tudo bonitinho, e o meu filho nasceu com 5 meses. Eu estava com 5 meses de gravidez, enfim, ele ficou 13 dias vivo e ele veio falecer. E o momento que eu vi que a pessoa com quem eu me casei, que é esse cara que está aí nessa tela, ele realmente firmou uma aliança comigo. Uma aliança de amor, uma aliança de fidelidade e uma aliança de paciência, de compreensão, porque no momento que eu estava mais desestruturada, emocionalmente falando, psicologicamente, né? Ele me demonstrou que o casamento era uma aliança onde se um tivesse para baixo, o outro ali ia segurar, ia pegar nas mãos, ia levantar e você ia andar, caminhar. Então, assim, foi isso que ele fez comigo. Dali em diante, eu comecei a perceber que a aliança que ele tem comigo e que eu tenho com ele era muito maior do que as adversidades que viriam no nosso casamento, sabe? Então, eu sou a pessoa que menos usa aliança. Ele usa muito mais do que eu. Na verdade, ele usa, né? E eu uso. Eu gosto de usar aliança, essa aliança. Mas, talvez por conta do meu trabalho, a gente não pode usar acessórios. Então, muitas vezes eu deixo em casa para não perder, porque esse negócio de você estar tirando e colocando pode vir a perder. E eu tiro. Porém, mesmo eu tirando essa aliança aqui, a minha fidelidade, a minha aliança com o Ed continua a mesma. Vocês conseguem entender isso? A minha aliança dele não se resume a uma aliança que ele colocou no meu dedo. Não, não é isso. A minha aliança é quando ele estiver bem, eu estou aliançado com ele, mas também quando ele não estiver bem, eu também vou estar aliançado com ele. Os sonhos dele, eu vou sonhar com ele, em aliança. Então, assim, é o que eu entendo hoje, né? Depois de tanto tempo, de 13 anos de casamento, o que é uma verdadeira aliança? É você confiar, né, no seu parceiro, é você olhar e saber que você pode contar com ele, que mesmo que você não seja aquilo que talvez, poxa, é o meu pensamento e talvez ele não concorde, e tudo bem ele não concordar, mas por conta da minha aliança com ele, eu vou me abrir com ele, eu vou conversar com ele, e eu vou ouvir o que ele tem para falar. Então, isso para mim é uma das coisas, porque vai muito além disso, né? Vai muito além disso. Legal. As pessoas, elas confundem. Repito mais uma vez, as pessoas confundem as coisas. E, na maioria das vezes, por causa de peso que existe nas palavras, né? E você pode observar, hoje em dia, que muitas pessoas não querem casar. Não querem casar. Uhum. Pelo peso que colocaram no casamento, que foi colocado ao longo dos anos,
no casamento. Muitas pessoas não querem ter filhos pelo mesmo motivo. Muitas pessoas não querem ter várias coisas por causa do peso. E quanto mais você tirar os peso, coisas desnecessárias, no caso nosso aqui, né, de casamento, você vai ficar mais leve. Isso é óbvio, isso é óbvio. Quanto mais você tira o peso, vai ficar mais leve. Aí você diz assim, então vai virar bagunça. Não, tem coisas que não fazem o menor sentido. E as pessoas carregam, e as pessoas suportam, carregam, insistem, ou inventam, né? Criam, e vai agregando na relação, e são coisas sem nenhuma necessidade, isso é fato. E as coisas mais importantes, às vezes, ficam para trás. Ou as coisas mais que têm maior importância, não é dado valor. E por isso as pessoas vão desistindo, vão vivendo outras, ou a vida de outro jeito, vai ignorando princípios, né? Eu não estou falando de religião, estou falando de princípios básicos do ser humano, para viver em sociedade, para viver em harmonia, para ser feliz, para ter família, para ter herança, para ter... e falar em herança, na verdade, a formalidade do casamento, no papel, ali, registrado e tal, é para isso, para garantir sua herança, sua cultura, essas coisas que o casal constitui, né, Conquista. filhos e tal, conquista também. Eu não estou fazendo apologia a viver maritalmente, não é nada disso. Não é nada disso, mesmo porque se você ama, se você tem interesse em viver com a pessoa, você vai lá e dá o nome, vai lá e assina o papel mesmo, né? Ninguém pega um carro, paga um dinheiro no carro e não transfere para o nome dele. As pessoas querem ter um nome. Então, por que não uma esposa, um marido? Não é verdade? E também as pessoas já entram, às vezes, na relação assim, se não der certo, separa, divorcia e tal, já entram, assim, já vão decretando essa verdade. E aí, muitas vezes acontece, porque falou também, isso também faz sentido, você declarando essas coisas, né? Então, é muito interessante que, de verdade, tem uma história, isso aqui não é um grupo, não é uma live religiosa, já falamos sobre isso, tem nada a ver com igreja, com instituição nenhuma, não estamos aqui falando de igreja, de religião, mas tem uma história interessante, e a Bíblia que se apossou, mas a Bíblia não é um livro religioso, mas nós não vamos falar sobre isso aqui, esses detalhes, mas tem uma história de um patriarca, Abraão, o nome dele, que Deus chamou ele para fazer uma aliança com ele. E naquela época, e aquele povo, a forma, o ritual deles de fazer aliança entre pessoas, entre os homens, era assim: você partia um animal no meio, colocavam de um lado, uma parte do animal de um lado, outra do outro, aí os dois passavam pelo meio do animal, que foi cortado ao meio, um ia para um lado, outro para o outro, passavam no meio, e de um lado para o outro falava, um falava ao outro: que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal se eu quebrar a nossa aliança. Era essa palavra que eles diziam um para o outro. Eram relações comerciais, né? Isso era um pacto, né? Eles partiam o animal e passavam. E fechavam um negócio, faziam uma aliança e tal. E no dia que Deus chamou para fazer, ele fez, partiu o animal e tal, e ele passou e ficou esperando e nada de ninguém aparecer para formalizar aquela aliança. E aí o que passou naquele dia foi só o fogo, né? Passou só o fogo e Deus falou com Abraão. Daí, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas também falam em relação ao casamento e falam sobre a aliança no casamento, por esse motivo que muitos falam, né? Que as pessoas falam que até que a morte os separe, né?
Porque, tipo assim, se você quiser quebrar essa aliança... Tem gente que não quer mais nem que fale isso nos casamentos. Tem pessoas... Tem casais que pedem aos pastores, bispos, cerimonialistas, que quando chegar essa parte é para pular. Por quê? Porque, como a Kelly falou agora aqui, que quando ela casou, não sei se o Ed viu esse comentário aqui, ó. Eu casei depois de muitos anos juntos, viveu junto por muitos anos, e casou por conta de uma segurança, como você tinha dito antes. Né? A segurança de, se por um acaso não der certo, esse tempo que eu estou com ele, né, eu acredito, quando separar, o que construímos, eu vou também ter uma parte disso aqui. E aí ela hoje fala que tem um pensamento totalmente diferente. Porque acredito eu, vou falar aqui, tá, Kelly? Acredito eu que seja por conta da convivência e de você ver que é muito mais, a aliança e um casamento é muito mais do que bens materiais, né? É muito mais do que você ter essa segurança de que, se eu me separar hoje, vai ser tudo dividido ao meio, e aí eu vou ter direito e eu vou viver a minha vida. E quando você realmente entra com o coração aberto para poder viver a dois, né? Viver, aprender, crescimento, amadurecimento, tudo que a gente já vem falando, né, desde a outra live, você começa a perceber que, cara, era para ser você e Ezequiel, né? Era para ser eu e o Ed, era para ser o Thiago e a Ju, né? Era para ser, não tinha como ser outra pessoa. Porque o problema é quando a gente faz alianças com pessoas erradas. Esse é o problema. É quando a gente e talvez, né, seja um dos maiores motivos das pessoas se decepcionarem, estarem com o pé atrás por conta de uma escolha errada, né? E o fato de a gente muitas vezes escolher errado faz com que a gente fique desconfiado e que o casamento não é bênção, que o casamento é problema. Cara, casamento é treta, eu não vou mentir para vocês. É treta. Porém, não tem coisa melhor. A gente treta todo dia no trabalho, a gente treta todo dia na família, com o vizinho. É treta também. E a gente, no casamento, por que não, né? Ter os problemas, porque, como a gente fala, nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Então, quando você entra, né, nesse negócio que é o casamento, você entra e tem que entrar já com um pensamento positivo de que vai dar certo. E de que vocês dois, né, o casal, está aberto para quê? Para lutar para que isso dê certo. Né? Porque se você abre uma empresa com um sócio, se um entra já com o pensamento de que se não der certo a gente se separa, não vai dar certo. Mas não vai dar certo mesmo. Então, a aliança também é isso. É você estar em unidade e entender que, vamos lutar juntos, né? Vamos estar juntos para que dê certo. Esse negócio precisa dar certo. E já que eu estou com a palavra, eu quero dizer, Vanessa Pacheco, seja bem-vinda, Tiago Dantas, Su Ribeiro Tavares, seja bem-vindo, Mário Santiago, seja bem-vindo, Ana Lícia Oliveira, seja bem-vinda, deixa eu ver mais quem, Lira, Adeia, seja bem-vinda, a Márcio, Fruto do Trigo, olha, o Barbosa, deixa eu ver a Lica, deixa eu ver quem mais, ai Deus, é que eu não consigo muito ver quando a Juliana, a Cris Mercedes, olha que sobrenome lindo, WI Natural, seja bem-vindo. Se eu fiquei sem falar alguém aqui, me perdoe, porque os comentários para mim é muito ruim. Vocês têm alguma pergunta?
Tá linda, Dê. Ah, obrigada! Ô, amor, não é só você que me acha linda, não. Então, como eu estava falando, a aliança lá deu o exemplo do ritual. Na minha opinião, tá? Eu vou falar uma coisa, como sempre eu falo coisas que vocês nunca ouviram, ou que vocês às vezes nem querem ouvir, e se não entender, chama no direct que eu explico. Mas assim, na minha opinião, aliança você pode quebrar, não tem problema. Na minha opinião, tá? Agora sim, você, da mesma forma que você fez uma aliança, deu sua palavra, fez com uma pessoa, você também tem que ser uma pessoa, no mínimo, educado, no mínimo, né, inteligente. Você tem que. Você não é obrigado, ninguém é obrigado a ficar numa situação né, desconfortável. Mas tem que ser de uma forma também clara, e como, da mesma forma, como fala lá, o juiz fala, né, sendo bom para ambas as partes. Não é verdade? Não estou falando simplesmente de divórcio, não é isso que eu estou falando. Estou falando de a pessoa de aliança, não estou falando de separação, de término de casamento, estou falando de aliança, de quebra de aliança. Porque muitas vezes as pessoas quebram aliança e continuam juntos, continuam casados e não tem mais nada a ver um com o outro. Eu estou falando antes mesmo, estou falando de coisa muito séria, de pessoas que estão só de fachada. Não estou falando de pessoas, eu estou falando de pessoas que estão só na aparência, sabe? E não tem mais nada de respeito, não tem mais nada de amor, não tem mais, ou nunca teve, né? Porque o amor não tem como acabar assim o amor, né? A palavra fala que o amor nunca acaba, né? Mas enfim, ou nunca amou, né? Passou aquela emoção que a pessoa chama de fascinação, aquela fascinação, paixão, e aí loucura, não soube aproveitar essa emoção, esse sentimento e viver um grande amor, e transformar no amor, e viver um casamento da hora mesmo. E aí o que acontece? Caiu em desgraça. Então, tem que encarar. Vai sofrer, vai doer, vai. Certo? Tem pessoas, eu repito, eu não estou fazendo apologia à separação, não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Antes mesmo da primeira live, a pergunta que nós fizemos foi o quê? Que eu respondi, na verdade, foi o que foi a principal fase de um casamento. E para mim é namoro, e sempre eu vou responder isso, e sempre vou dar esse exemplo. A gente precisa conhecer, a gente que eu falo, vocês que são solteiros, vocês que são viúvos, vocês que estão separados, você que tem, sabe? Você tem que, de verdade, aproveitar essa fase de conhecimento. Ao invés de ficar desiludido, desenganado, como diz, né? E não querer mais uma vida a dois, porque já sofreu, porque já, certo? Não importa o passado. Você tem que aproveitar. Você que nunca casou, então, principalmente, tem que buscar conhecer a pessoa, ver. É como eu falei lá, você casa com o personagem, põe isso na sua cabeça, você precisa conhecer. Você precisa dar valor. Ninguém compra um carro sem buscar uma orientação, ninguém compra uma casa sem buscar uma orientação, ninguém, sabe, a pessoa não compra as coisas tão para usar uma semana, para usar uma vez, uma roupa, um buffet para um aniversário, tantas coisas. Agora, por que para casar a pessoa se empolga e casa? Olha, as pessoas falam assim, eu não concordo com separado. Tranquilo, também não concordo não concordo de verdade, de coração, eu não concordo. Mas o que eu estou falando é de pessoas que vivem em situação, aí sabe, pessoas que vivem em situação mesmo terríveis, relacionamentos pesados, sabe? De abuso, de violência psicológica,
Desrespeito. desrespeito, coisas de todo jeito. E o que acontece? Tem pessoas que querem apoio, ou para sair de uma relação, ou para continuar. Tem pessoas que querem apoio para continuar, quer apoio para continuar, para lutar por uma relação, né? Aí pessoas que dizem assim, já tem outros que dizem assim, você não sabe como ele é estúpido, como ela é estúpida. A maior estupidez, na boa, a maior estupidez foi ter casado com essa pessoa. A maior estupidez foi essa. Certo? Porque ninguém obrigou você a casar. Ninguém obrigou. E até porque, normalmente, a pessoa já dá sinais lá no namoro. Exatamente. Né? No namoro, no noivado. Seu som agora ficou baixo agora, seu microfone agora. Seu som, viu, amor? Tá baixo o seu. Ficou baixo? Não sei o que aconteceu aí, você mexeu alguma coisa aí. Então, aí o que aconteceu? As pessoas, às vezes, transformam o parceiro, aquilo... Você casou, aliás, você casou achando que aquele era a única pessoa no mundo que olhou para você, que te quis, que concordou, que aceitou, caiu para dentro. Caiu para dentro. Legal, você achou que era isso, né? Depois que você caiu para dentro, infelizmente você conseguiu. Essa é a única pessoa mesmo. Essa é a única pessoa que não te respeita, essa é a única pessoa que não te dá valor, essa é a única pessoa que te maltrata, essa é a única pessoa que não vê o que você tem de legal. Então você transformou de verdade isso. Sabe? Por causa do quê? Você assinou um papel, você deu sua palavra, você deu o seu melhor, você se envolveu emocionalmente, fisicamente, né? Compartilha seus sonhos, compartilha a sua vida e entra num estresse pesado. E agora? Aí agora vem o peso, não pode separar, por isso ou por aquilo, e você abraça o sofrimento, abraça a dor, abraça o desprezo, abraça tudo isso em nome do quê? De uma pseudo-aliança, de uma coisa que colocaram na sua cabeça que é uma aliança. Aliança que você nunca teve, que talvez nunca teve da parte da outra pessoa. Então, eu gosto de falar essas coisas assim, para provocar, porque talvez você, não sei, são 6 pessoas que estão aí, 7, né? Talvez aí, agora ao vivo, ninguém seja tocado com isso aí, mas talvez a pessoa que vai assistir outra hora essa live, ou melhor, o vídeo, né, no caso, repensa a sua vida. Sabe? Repensa. Será que o que você tem é uma aliança mesmo? Você está debaixo de uma aliança mesmo? Você fez um pacto, você tá sendo. Esse pacto está sendo honrado? A pessoa tem sido digna do seu amor, da sua dedicação, do seu respeito, da fidelidade, de sua integridade? Tem acontecido isso? Porque as pessoas ouvem assim e dizem, o que Deus uniu, o homem não separa. Ali o que está falando, não é assim que é o casamento que Deus fez. É que quando Deus ele uniu mesmo, nada vai acontecer para separar. O cordão de três dobras. Está lá, então não vai quebrar. Então você tem que buscar, não adianta você lutar por uma pessoa, lutar por um relacionamento, lutar quando é só você que luta. No casamento é diferente, como Denise falou aí, é igual sociedade. Precisamos de uma vez por todas chegar a essa conclusão. Meu pai falava sempre, quando um não quer, 2 não brigam. E o contrário também é verdadeiro. Tem que ser os 2. Você pode lutar, você pode fazer a sua parte. Legal, parabéns, você está fazendo, é a sua parte, você não pode fazer a do outro. Então, e agora? Se o outro não quer fazer, se o outro não está fazendo, você vai fazer pelo outro? Não tem como. Então, é difícil ouvir isso, é difícil também falar isso. Para mim também é difícil falar. Eu sou casado. E eu já tive outro casamento. Entendeu? Então, quem está falando aqui é o quê? Um santinho, você é perfeitinho. Não sou, nunca fui, nunca serei. E esse também é algo que você tem que colocar no seu coração. Ninguém é perfeito. Você nunca vai achar uma esposa, um marido perfeito. Você vai separar de 200.
E você não vai achar Uhum. um perfeito. Você não vai achar uma perfeita. Então, a começar do seu compromisso, já Ó, você está no relacionamento, quem amor, está? aí Fale. aí o que acontece? Aí a pessoa vem, casa, né? Primeiro, que uma coisa que eu fiquei pensando, porque o que Deus uniu não separa o homem. Quando Deus realmente une, não tem como separar. Quando Deus une, mas o que tem acontecido muito é que as pessoas têm colocado Deus nas loucuras deles, né? Nos amores, nas paixões, nos relacionamentos. Ai, não, você tem que chamar Deus mesmo para o seu relacionamento. Só que a gente percebe que a pessoa fala, foi Deus que me deu. Foi Deus, nossa, olha, porque é assim que não sei o que lá, Deus me deu. E no fundo, não foi Deus que te deu, foi você que escolheu. Foi você que escolheu com o seu dedinho podre, né? E vem os sinais do namoro, vem os sinais do noivado, e a pessoa tá tão cega em querer casar para mostrar para a amiga, para a família que não foi encalhada, tá querendo mostrar que tá bem, né, sentimentalmente, e aí vai casa. E aí aquilo que eu falei a semana passada, quando você se encontra dentro de uma casa e que você começa a ver que não era aquilo, muitas vezes a vergonha poxa, assumir que você errou, assumir que a sua escolha foi errada, faz com que você comece a, como é que fala o nome? A aceitar migalhas, aceitar o desprezo, aceitar as bagaceiras que no casamento em si. Então, o que acontece? Eu começo a perceber, daí então, que aquela aliança, pô, não foi Deus que deu, eu sempre falo isso, Ed sabe. Cara, não foi Deus que deu? Não foi você que disse que foi que Deus deu? E por que agora tá arrependido? Porque mesmo que tenha sido um casamento que foi o Senhor que te deu, vai ter atrito, vai ter treta, vai ter bagaceira, vai ter. Porém, a mão do Senhor está sobre, né, esse casamento. E que a gente as bagaceiras. É verdade, as bagaceiras. O pessoal deu risada, pastora. E aí, só que a mão do Senhor está sobre esse relacionamento. E você sabe que a base desse casamento, a aliança que você fez nesse casamento, a base foi Cristo. E aí, o que acontece? Daí você olha e fala assim, caracas, eu preciso, né, me recompor, ver onde a gente falhou e entender que foi o Senhor que nos uniu para um propósito, né? Não uniu porque eu sou bonitinha ou porque Ed é legal, não, foi para que houvesse um propósito. Agora, imagine, isso eu estou falando num casamento, uma aliança que você fez diante do altar, com o Pai, Filho e Espírito Santo, um monte de gente lá, né? Como é que fala? No seu casamento, sendo testemunha. Agora, se dá treta no casamento que foi o Senhor que juntou esse propósito, imagine quando não é o Senhor que junta esse propósito. Você acha que vai dar legal? Não vai. Não vai dar legal. Vai dar merda mesmo. Porém, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu creio na restauração. Eu creio. Eu creio que o Senhor pode, sim, mesmo... Eu e o Ed, a gente não tinha nada a ver, cara. A gente não tinha nada a ver. A nossa família, tipo, meus pais, principalmente minha mãe, tipo, olhou para mim e fez assim, você não tá vendo que... Olha quem foi o Ed. Lembra que eu falei para vocês na semana passada, quem estava presente, que a vida do Ed era podre, que o passado do Ed era podre? Então, né, amor? Eu tô mentindo? Não tô mentindo. E aí, minha mãe, vendo aquilo, ela falou, olha o que você está fazendo. É isso mesmo. Olha quem é esse Ed. Quem é o Ed? E por que o Ed era conhecido? Porque o irmão do Ed é casado com a minha irmã. Então, a gente conhecia a vida do Ed. Eu conhecia as mulheres que o Ed teve. Eu conhecia
as coroas do Ed, eu conheci todas elas, eu conheci as loucuras do Ed, eu conheci tudo, entendeu? E aí o que acontece? Minha mãe tendo essa visão, eu disse assim, cara, mas tô gostando dele, ele é doido, eu sou doida, por que não? Né? Por que não? E Deus, pela sua infinita bondade, né? E eu falo que talvez o nosso... Eita, amor, caiu? Foi, amor? Caiu. Você caiu? Caiu. Você caiu? Ah, não foi você que caiu, foi a câmera. Então, eu tenho certeza que se a gente estivesse andando no propósito que o Senhor tinha para mim, para ele, a gente teria se encontrado, né, no primeiro momento e a gente teria se casado sem conhecer outras pessoas. Mas a loucura da nossa cabeça, pá, a gente já foi, já entrou, já e foi conhecendo pessoas e se envolvendo e fazendo alianças, que é o que eu falei, alianças que não tinha nada a ver, cara, não tinha nada a ver essas alianças loucas. E acabou que a gente, quando se encontrou, eu vim ferida, ele veio ferido, ele veio todo cheio de carrapicho. Como é o nome daquele negócio que... Aquele mato? Não sei se vocês conhecem, na Bahia tem muito. Os baianos que me entendem, que é um... Joga assim, gruda. Carrapicho, sabe? Mesmo. Na roupa. Ele mostrou, mãe. Carrapicho. Eu mostrei já até para Maria Eduarda o que era. Meu Deus. Então, Edivaldo veio todo assim, cara. E eu também vim deformada. Mas o Senhor, ele tinha um propósito para a minha vida e para a vida do Ed. Agora, até esse propósito se encaixar, foi treta. Muita treta. Aí eu já nem conto mais, porque deixa para outro dia. Né, amor? Não, é legal o que você fala, muito legal, eu gosto. Porque, de verdade, muitas pessoas concordam com o que você fala, lógico, que eu falo sempre outras coisas a mais. Você fala as doideiras de um lado, eu falo as doideiras de outro, né? Existe muita romantização, né? No casamento, e tem que ter, né? Tem que ter muito romance, muita coisa. Tem que ter, sim. Tem que ter o lado mesmo, né? Porque senão, se fosse só confusão, só briga, só coisa ruim, para que casar, né? Para que então? Tem que ter. Olha a música aí, ó, que eu vou deixar para vocês. Olha a música aí. Má, para você, ó. Entre tapas e beijos, hoje é desejo. É sonho e aventura, o casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. É a música dessa live, tá, cara. Bom. É a música dessa live. A outra foi pior. A da semana passada foi pior, né, gente? Então, aí, como eu estava falando, né, existe muita coisa que tem interpretações, para ser sincero, errada, né? Deus tem propósito, sim, com casais, com famílias, óbvio, claro que sim. Em toda a Bíblia você vai ver isso. Sempre. Você vai ver, sempre, sempre. E eu digo mais, o propósito dele é para todas as famílias. Eu digo mais, o propósito dele é para todos os casamentos, certo? Então não é só para o meu, seu, não é só para... É para todos. Agora, como eu estava falando, nem todas as pessoas elas andam de acordo com o que eles mesmos escolheram para viver, para fazer. Muitas pessoas dão uma palavra e depois quebra de uma forma deselegante. Como eu mesmo já fiz isso na minha vida. Muitas vezes eu já dei minha palavra, as pessoas acreditaram em mim, né, nesse aspecto aí, né, de relacionamento, e eu decepcionei. E eu, né, sem motivo e sem... Não importa, isso não vem ao caso. E aí? Entendeu? Então a culpa é de quem? A culpa era da pessoa, a culpa era minha, a culpa era... De quem era a culpa? Vai ficar buscando culpados? Então, o culpado sou eu sempre. O culpado é você sempre. Você é adulto, você é adulta. Se você é adulto, você é adulta. Se você está sofrendo, o culpado é você. Se você é adulto, você é adulta, e você faz outro sofrer, o culpado é você também.
Então é o seguinte, ninguém pode te fazer sofrer eternamente, certo? E nem você também vai ficar fazendo os outros sofrer eternamente, não, filho. Pode ter certeza. Pode ter certeza. De uma forma ou de outra, vai acontecer, certo? Algo. E é isso aí que de uma vez por todas nós vamos definir hoje aqui nessa palavra aqui na nossa live para encerrar em poucos minutos. A aliança. Já? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, em poucos minutos, 10 minutos. A aliança. Quer quebrar a aliança? Boa sorte. Quebra a aliança. Não quer quebrar a aliança? Deus te abençoe. Assuma o BO. Exato. Deus te abençoe. Procure caminhos. As consequências. Exatamente. Se você não quer quebrar a aliança, se você não aceita, então se fortaleça, busque, não é? Mas não se exponha ao ridículo, além do que você, se porventura você não já está além exposto. do que você já é. Porque não se expõe ao ridículo, além do que você já é. Exato. Para ambos os lados, né? Tipo assim, tanto quem quebra como quem está do lado. Você não pode ficar só como vítima. Né? Então, assume a sua parcela de culpa, segue em frente, certo? E não vai ficar prostrado a vida inteira, certo? Então, se o casamento não deu certo, não foi uma parte que errou ou que falhou, foi as duas. Ponha isso na sua cabeça. Porque ela era estúpida. Cara, a culpa também é sua. Porque houve algum momento, a Maria Eduarda saiu daqui, vou denunciar, e foi lá, entendeu? Interrompeu o pai. Eu estou falando. Mas, voltando, não existe aliança que quebra por conta de uma única pessoa. A aliança, ela quebrou, deu merda, deu ruim, foi culpa dos dois. É isso. Não, concordo sim, a culpa é dos dois, porque não existe casamento bilateral, ou melhor, unilateral, né? Ninguém que se casa consigo mesmo. Mas interessante, as pessoas não querem mais casar. Querem arranjar culpado. As pessoas não querem mais casar, e muitas vezes por questões dos casamentos dos pais, isso é muito sério, por questões de casamento de outras pessoas, de amigos, de amigas, e aí vem sofrimento, não querem. Por vários motivos, né? Para ter uma vida... Por traumas. Né? Quer ter uma vida assim... Traumas na infância. Eu tinha tudo para não querer casar. Eu tinha tudo. Eu tinha... Sabe? Então você queria casamento... Assim, os exemplos de casamento que... Cara, para você ter ideia, a minha avó... Começou lá, que eu conheço, da minha avó. A minha avó, ela foi casada com o João Batista, não era o da Bíblia, tá? Não era o da Bíblia. Foi casada com meu avô, não tive o privilégio de conhecê-lo. Na época que ela casou, olha só que loucura. Na época que ela casou, o casamento só existia o religioso na época que ela casou. E aí o que aconteceu? Com o tempo apareceu o casamento civil, né? Que aí vai no cartório. Não existia na época. Ela casou no religioso e com meu avô. Daí o que aconteceu? Quando apareceu o casamento civil, o meu avô, ele casou com outra mulher. Entendeu? Casou com outra mulher. Olha a loucura, cara. A minha avó, isso quem contava era a minha avó e a minha mãe, enfim. E aí minha avó estava em casa ela tinha 12 filhos. 12 filhos. E aí ele foi, e ele tinha uma fábrica de sapatos, alguma coisa do tipo. E o que aconteceu? Ele ficava muito nessa fábrica, porque, né, fabricando sapato, enfim. Quando aconteceu, essa foi a história que me passaram, aí uma vizinha, né, que sempre tem uma vizinha,
muito querida, a vizinha que, né, sabe de tudo e quer ver sua alegria. Chegou e perguntou, Dora, deixa eu perguntar a você, como é que você está, Dora? E aí ela pegou e falou assim, estou bem. Aí ela perguntou assim, mas você está bem mesmo? Aí a minha avó, eu não estou doente, não estive doente. Aí ela foi e falou assim, não estou falando sobre doença. Ela, minha avó, mas você está falando sobre o quê? Aí ela foi e falou, eu estou falando de João. João casou, né? Aí a minha avó, casou? O quê? Que é isso? Você sabia dessa história, amor? Te contei, né? Aí ela pegou, foi. Como assim? Que doideira é essa? Casou nesse negócio novo aí do civil. Aí em tal cartório eu fui pro casamento e tal. Aí o que foi que aconteceu? Ela foi, pegou a minha mãe, foi no cartório e estava lá. João Batista casado com... Eu não sei o nome dela. Da minha outra avó. Eu não sei o nome dela. Aí, desse relacionamento, veio outros tios que eu amo demais. E o que aconteceu? Minha avó, quando meu avô chegou em casa, não sei quanto tempo depois, ela disse que não queria mais nada com ele, porque ela era uma mulher de respeito, que ela traiu ele, que quebrou a aliança e blá, 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 blá. Olha só, que loucura. Quando os meus pais... aí passou e vinha os 12 filhos casaram e tal. Aí eu vou falar sobre o casamento da minha mãe. Cara, minha mãe casou cedo e foi uma treta, porque meu pai, 10 anos mais velho que ela, experiente de tudo, e aí pega um, pega a outra, e minha mãe descobria as traições, e separa e volta, e ele saía de casa, aquela confusão toda. Eu nasci nesse meio, nessa loucura, nessa doideira. Aí meu pai cai fora com a vizinha que morava do lado da casa da minha mãe. Olha a treta. Eu falo isso, mas é verdade. Eu falo assim, rindo, porque não foi eu, cara. Porque se fosse eu... Ela também fez isso. Quando ela descobriu, ela achava que era um gay que morava na frente de casa e não era um gay. E aí foi que ele falou, observe, queria eu que seu grosso me pegasse e tal. Parece loucura, né? Que eu conto assim, o pessoal acha que é loucura. E aí o que foi que aconteceu? Minha mãe descobriu, meu pai caiu fora com a vizinha do lado, que era casada também, já tinha um filho. Minha mãe nessa época já tinha as 3 filhas dela, meu pai montou. Minha mãe seguiu meu pai, cara, a história é muito longa. Seguiu meu pai não viu, ele chegou na casa da mulher que ele montou lá para a mulher dele, que seria a mulher dele. Aí, manhã, né? Minha mãe chegou e começou a gritar, sai, sua vagabunda, seu safado, e foi aquela confusão. E aí, manhã disse que pegou uma planta gigante, que ninguém queria... Claro que é a louca que vai abrir a porta para uma traída, né? Quem é a louca? A mulher ficou quietinha dentro de casa e meu pai protegendo a mulher. E aí, no final, ela pegou, disse que você não vai sair não, catou uma planta, jogou na grade da casa, arrebentou tudo. Aí foi com a vizinha, enviada por Deus, chamou ela, minha filha, não faça isso, e conversou com manhinha, tirou manhã daquela situação, não abra a casa, coitada. E o povo da rua, gritando, e foi aquela confusão toda. Sei que no final minha mãe foi para casa e aí ela decidiu que ela ia se amar. Entendeu? Hoje, por incrível que pareça, o Senhor restaurou o casamento deles. Restaurou o casamento deles. Não foi fácil, porque depois que ele deixou o vício de pegar a mulher, ele começou a ficar viciado em bebida. Minha mãe sofreu pra caramba. Então, quando eu olho e vejo a história da minha mãe, por isso que lá na outra live eu falava assim, cara, meus pais não foram parâmetros para o meu casamento. Não foram parâmetros, não foram exemplo. Porém, o Senhor, ele realmente tem propósito e une propósitos. Então, eu era para ser uma pessoa que, inicialmente, eu não queria casar. Não queria ter filho, não queria casar. E depois, né, eu conheci esse homem lindo que está aí na sua tela, dividindo a tela comigo. Né? Ele não tem cabelo branco, mas tem a barba branca. E aí foi quando eu comecei a entender que casamento era bênção. Casamento é maravilhoso viver a dois. E tem suas dificuldades.
Mas tô aqui para isso, querido. Tô aqui para isso, bebê. Né, amor? Com certeza. Muita doideira, né? Tem casos, Doideira, tem histórias piores que essa. Tem histórias piores que essa. muito pior. Tem. Que influenciam negativamente, né, no futuro dos filhos, de netos, né? Influenciam mesmo. Pessoas que precisam fazer tratamento, terapia, e ainda, quando casam, passam por situações iguais, né? E aí separa e não quer mais casar, não quer o segundo, não tenta uma segunda vez, e aí fica ainda se culpando e tudo mais. Então, a minha opinião sempre vai ser: busque, procure andar em família, casamento, sabe? Você que é solteiro, que nunca casou, se ele está numa idade já avançada, não desista, continua. Você que é novinho, não espera, depois de tudo, a minha opinião, tá? A minha opinião. Casa. Dá para casar, estudar, ter filho, tudo ao mesmo tempo. Principalmente não dá, sim, dá sempre deu, vai continuar dando. Você vai conseguir, você vai se esforçar. Eu já penso ao contrário, eu falo, cara, estude, viaje, conheça o mundo e tal, depois case, aí depois, quando conquiste o mundo, se forme, depois case. Edivaldo já pensa ao contrário. Porque é o seguinte, aí você vai, mulher, por exemplo, para homem isso aí é de boa, mas aí a mulher, por exemplo, aí chega depois dos 30, quer ter um filho, já tem mais dificuldade para ser mãe, né? Vai ter mais dificuldade. Então, eu estou falando assim, eu estou dando a minha opinião. E, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, foi mãe com 16 anos. 16 anos, certo? A nossa vida, as gerações, ela é cíclica, né? As pessoas, elas assim, elas ouvem coisas e concordam e assumem e querem para si. Aí depois elas reclamam dessas mesmas escolhas das coisas, porque todo mundo diz, antigamente as pessoas casavam cedo, aí depois estão casando mais tarde, aí outros tendo poucos filhos, outros tendo filho nenhum, né? Dependendo do formato da relação, aí você, o que acontece? Porque é uma questão de época, de geração. Quando essas pessoas chegarem lá na frente, que não querem ter filhos, tiver com a idade de 70 anos, não tiver um neto para encher o saco, um filho para ajudar, para estar ali, e aí agora? Está lá na cadeira de roda, se balançando lá, sem ninguém, do lado de um monte de velho, e aí? Então, quer dizer, vai ter filho só para cuidar de você na velhice? Não. Porque depois dos filhos vem os netos, vem os bisnetos. Isso aí é muita sacanagem. Né? Então, quer dizer, você está pensando hoje, porque você está pensando com a cabeça dos outros. Você não é obrigado a pensar com a minha também. Você também não é obrigado a pensar com a minha cabeça. Lógico que não. Mas é assim. Às vezes as pessoas depois reclamam do que tolera e do que aceita. Certo? As pessoas concordam com as coisas, que é aquilo que um dia desses eu falei com você. A pessoa fala assim, meu corpo, minhas regras. Legal, claro que sim. Ninguém está falando para você pegar a regra de ninguém ou que ninguém quer mandar em sua vida, não. Agora, suas regras, suas consequências. É simples, é legal, assim, a vida é assim. Então você não vai poder... O ditado para mim é esse, meu corpo, minhas regras, minhas consequências. É tudo seu. Você, eu não estou te dizendo, não estou dando nenhum peso sobre essa situação, não estou te amaldiçoando, não. Muito pelo contrário. Eu tenho. A opinião é só minha. Você vê que a minha esposa já pensa diferente. Não é verdade? Agora, como eu estava falando: separou, casa. Ficou viúvo, casa. Casa. Não quer casar, não casa. Certo? Agora não fica porque você pode também fazer uma live ensinando as pessoas a não casar, né? Você pode também fazer uma live contra casamento. Não é verdade? A nossa aqui é a favor da família, a favor do casamento. A nossa aqui, a gente fala para ajudar. Você que tem dificuldade em se relacionar, você que tem dificuldade em arrumar alguém, certo? Então, a nossa opinião é essa, de família, amor, sabe? Vida a dois, filho, sabe? Enfrentar os desafios
da vida em família, que são muitos. Estamos aqui para compartilhar, para vocês nos fortalecer, nós fortalecemos vocês. Agora, se tem alguém que pensa ao contrário, vai e ajuda as pessoas a serem infelizes, que a nossa proposta é de a pessoa ser feliz. Ah, mas só é feliz a dois? Não, eu falei isso na outra live, não. Negativo, você pode ser feliz sozinho? Claro que pode. Não é todo mundo que vai casar. Não é todo mundo que vai casar. Porque quem não é casado não é feliz? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o contrário, eu estou falando que é possível ser feliz num casamento. É possível ser feliz, sabe? Porque fica esse estigma aí de que, sabe, as pessoas reclamando, e nem saem da relação, sabe? E nem acreditam que as pessoas podem viver. Então, vai ter sempre a novela, o Netflix, vai ter sempre as revistas, a vida da prima, do primo, sabe, do youtuber, da celebridade, vai ter sempre pessoas com esse histórico de separação, de traição, de quebra da harmonia, vai ter sempre. E aí você escolhe o lado que você quer andar. Então você vai ter sempre opções de pessoas para você se espelhar. E como eu falei semana passada, nós não temos essa pretensão de ser referência, exemplo, sabe, para vocês. Nós queremos ser para nós, sabe, o melhor, um para o outro, o melhor em casa, o melhor, como eu falei. Quem me conhece é minha esposa, não é nenhum de vocês aí, não é ninguém do trabalho, nem ninguém que não convive comigo. Quem me conhece é as duas pessoas que moram aqui dentro dessa casa. Essas são as pessoas que me conhecem, Maria Eduarda e Denise. Essas me conhecem. Passei da porta ali, os outros dá bom dia, dá boa tarde, fala, legal, cara da hora. Vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou. Entendeu? Então, todos nós somos assim. Então, quanto mais você, como eu falei, quanto mais você conhecer a pessoa antes do relacionamento, menos decepção. Sabe? Você vai se decepcionar, porque você às vezes idealiza coisas. Você às vezes imagina e quando sabe, entra mesmo no ringue para batalha, a conversa é outra, filhão. Conversa é Casei com o príncipe, aí quando você casa, encontrei o príncipe, quando você casa, que chega em casa, casou com o cavalo e largou o príncipe lá no meio do caminho. O príncipe caiu do cavalo, né? O príncipe caiu do cavalo. E aí você veio com o cavalo. Então, a aliança, você vai dar sua palavra, você vai honrar a pessoa e você vai, né, manter. Não quer manter a aliança? Quer quebrar a aliança? Que seja bom para ambas as partes. Que seja com educação, com civilidade, com amor. Como separar com amor? Com amor. Você tem que deixar a pessoa, né, tem que amar a pessoa e cada um para o lado. Como é que pode, de repente, a pessoa vira o zoinho, faz filho, né? E é meu amor, ai, tal. De repente, eu odeio, vou me separar, eu me separei, pronto, odeio. E tudo que vocês viveram lá atrás, né? Os filhos, as viradas de zoinho, né? Não dá para entender. E é o que a gente tem visto muito, não é casamentos recentes que só têm se separado, que têm chegado ao fim, mas casamentos que já têm aí, sei lá, 30 anos, idosos, né? Casais idosos, que de repente, é porque acabou, como é que eles falam? Acabou a química. A química. Não precisa ter química. Sinceramente, não precisa ter química. Ou então, pega um tubo de ensaio de química e faz lá, sei lá, né? Se for o caso. Mas é assim, umas loucuras, talvez, né? Por conta de uma aventura, por conta de o gramado do vizinho sempre é mais verde, né? Vai ser a mesma coisa. Se você não foi feliz no primeiro casamento, se você não tiver cuidado, no segundo vai ser pior. E o terceiro também. E o quarto também.
E aí você vai ver que o defeito não está na primeira lá. Não está na primeira. Está em você. Por quê? Porque você já está acostumado a quebrar aliança. Porque você realmente não entrou num casamento para uma aliança verdadeira. Você não foi real. Você não foi... a pessoa... não era isso que eu queria. Cara, decida o que você quer da sua vida. Decida, tanto a mulher como o homem. O que não pode é você ficar achando que, não deu certo aqui, termino, e vamos criando raízes em lugares que não tem terra fértil para produzir. Para de querer construir, de querer plantar em terra árida, em lugar que não dá para ter frutos. Para. Então, se você entrou num relacionamento hoje e acha que aquele pode ser seu, abre os olhos, começa a ver detalhes. Porque se a pessoa tem deformações hoje, quando casar, vai potencializar as deformações dessa pessoa. Então, começa a abrir os olhos. Detetive. Veja como é que trata os pais, veja como é a pessoa na família. Eu estava falando esses dias com uma colega de trabalho e falei assim, cara, ouça esse áudio. E ela ouviu o áudio do meu irmão. Aí depois ele tinha mostrado, acho que o meu áudio para um amigo dele. E aí ele mandou uma mensagem e falou de mim. E aí eu falo assim, cara, eu sempre fui isso. Eu sempre fui essa pessoa, grossa quando eu tenho que ser grossa para quem me conhece, sabe que eu sou verdadeira escancarada mesmo, seja lá com quem for, patrão, com quem for. Eu sou assim, entendeu? Não enganei a ninguém, não engano a ninguém, mas também eu sou um doce, entendeu? Eu sou um doce, eu tenho a minha versão ogra e tenho a minha versão Cinderela. Eu tenho. Agora, o que ninguém vai ver de mim é uma capa, uma falsidade, ninguém vai ver isso de mim. Então, quando você quer conhecer alguém, o que é que você precisa fazer? Veja como a família, né? E não é na hora de estar bebendo, não, porque na hora que está bebendo, todo mundo é bom. Todo mundo, fulano, não. Falo do dia a dia. Então, começa a ver os elogios, começa a ver, para você não errar. Para você não errar. E quando for a questão da pessoa que já está casado, que já tem uma aliança, cara, é porque o casamento entrou na monotonia. Faz alguma coisa você, se você está achando isso, faz alguma coisa. Sei lá, vai namorar de ponta cabeça, vai, sei lá, pular de paraquedas com sua mulher, vai dar um dia, o seu homem está achando que a mulher não está bonita, vai lá, paga, porque mulher bonita é caro, querida, você não sabe? Se você não sabe, é caro. Vai lá, paga um spa, paga uma academia, né? Paga, sei lá, faz igual meu marido, paga aí a cirurgia plástica. Faz isso. Seja homem para fazer isso. Se você achou que, porque aquela mulher é mais bonita, a sua também é bonita, mas se ela está descuidada, a culpa é sua. Da mesma forma o homem. Pronto, acabou. Falei, mano. A hashtag falei. Falou, é isso aí. Falou legal. Ok, gente, aqui nós vamos encerrando nossa live e na próxima semana estamos juntos em mais uma oportunidade. Valeu? Um beijo a todos vocês. Vamos sim. Tchau, tchau. Sexta-feira, às 20 horas, nossa próxima live. Vamos tentar de coração trazer um casal abençoados, mas hoje eles estavam em curso. Inclusive, provavelmente, pelo que eu conheço de relacionamento, então a gente não conseguiu trazer hoje, mas na próxima, em nome de Jesus, vamos trazer um convidado que nós amamos e que entende tudo sobre casamento. Ok, tchau, gente. Boa noite.